do versículo 5 ao versículo 8. Nós vamos fazer a leitura do Salmo 62, do versículo 5 ao versículo 8. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. E o meu refúgio, não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é nosso refúgio. Glória a Deus. Esse salmo merece ser lido mais uma vez. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. E o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória, estão em Deus, a minha forte rocha e o meu refúgio. Vou ler novamente este versículo porque eu não fiz uma leitura na entonação correta. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar a Deus. Os irmãos que puderem ficar de pé, fiquem. Quem quiser ficar sentado, fique à vontade. Deus Supremo és. Logo após, como nós estamos aqui acostumados nessa liturgia do segundo culto, nós vamos estar orando logo após o cântico do hino. Cantemos em adoração e oração. Deus Supremo és. Aleluia. Graças a Deus.
supremo és, soberano em glória, és incomparável em sua majestade. És incomparável em sua formosura. Não há outro Deus como Jeová. Não há outro Deus além do Senhor. Não há nos céus, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. Não há outro Deus como Jeová. Não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. Glória a Deus. Vamos estar orando, irmãos. Vamos estar exaltando este Deus sem igual, este Deus inigualável, esse Deus que é único. Aleluia. Deus é Deus mais importante para nós que os nossos familiares, que os nossos filhos, nossos pais, nossas esposas, porque todos passam. Muitas vezes não podemos contar com eles, mas com Deus nós podemos contar sempre. Ele é supremo, Ele é soberano, e ainda que supremo e soberano, atenta para o pequeno, humilde. Quem é o homem mortal para que dele te lembres? No entanto, ó Pai, Tu tens nos visitado, Tu tens feito o Teu tabernáculo entre nós. Glória a Deus. Tu te fizestes carne, e nós vimos a Tua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. Ah, maravilha, maravilha. Glória ao Deus Supremo. Glória ao Senhor que tudo pode. Glória ao Eu Sou. Aleluia. Maravilha. Oh, louvemos esse Deus. Busquemos esse Deus. Não percamos a oportunidade desses momentos tão preciosos que Ele nos concede, que Ele separa para nós. E nós separamos para Ele. Aleluia. Ó interação maravilhosa de Deus conosco. Ó intercâmbio maravilhoso de Deus conosco. Onde Ele nos visita, onde Ele nos traz as suas experiências, seu conhecimento, sua vivência de Deus. E ensina-nos a viver como peregrinos e forasteiros nesta terra. Toda a glória a esse Deus maravilhoso. Graças a Deus, agarramo-nos às suas vestes com perseverança e fé. Este nosso Deus Supremo é o Deus dos antigos, aleluia, e é o Deus também nosso do presente. Cantemos com bastante vibração, irmãos. Deus dos antigos, cuja forte mão rege e sustém os astros da amplidão. Ó soberano e excelso Criador,
nós. Amém. Você pode orar, você pode se lembrar dos enfermos agora. Vamos estar orando, irmã Deise. Vamos estar orando, irmão Pedro. Vamos estar orando, irmã Laís. Vamos estar orando, irmão Antônio Botico, irmã Odete Botico. Vamos estar orando, irmão Guilhermino, irmão Pedro. Vamos estar orando. Vamos estar nos lembrando dos nossos irmãos. Irmão Eduardo. Vamos estar lembrando dos nossos irmãos. Vamos estar orando. Vamos estar clamando a Deus por eles, para que Deus os sustente, para que Deus dê força, para que Deus esteja com eles. Nossa irmã Sirlene, orando pela nossa irmã Sirlene, pela nossa irmã Vânia, não nos esquecendo dos nossos enfermos, agarrando-nos às vestes de Deus, pedindo consolo, pedindo assistência, pedindo cura, pedindo a manifestação graciosa de Deus, a manifestação do seu poder soberano na vida deles, para que eles sejam assistidos e fortalecidos pelo Senhor, para que na beira do leito deles esteja o Senhor. Irmão Nilson Cariello, orando por estas vidas, clamando ao Pai, para que Deus dê graça, para que Deus dê forças, para que eles se sintam amados, consolados, amparados pelo poder de Deus. A presença de Deus na vida deles faz diferença. A presença de Deus na vida deles traz esperança. Cristo em nós, a esperança da glória. A presença de Deus na vida deles traz para eles a lembrança do novo céu e da nova terra, onde não haverá mais enfermidade, nem dor, nem lágrima, porque Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Alabare anda hoje. Bendito seja o nome do Senhor. Toda a glória ao Deus onipotente, clamando a Deus pelos nossos enfermos, rogando a Deus por eles, rogando a Deus pelo pastor Enéas Tonini, rogando a Deus pela nossa irmã Hélia. Oh Senhor, lembra-te dos nossos amigos. Lembrando a Deus, lembrando do nome do nosso irmão Marcos Teodoro, o pastor Marcos Teodoro lá em Andradina, clamando ao Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia dos nossos enfermos, tenha compaixão dos nossos enfermos. Compadece-te, Senhor, dos que sofrem, compadece-te, Senhor, dos que choram. Também queremos nos lembrar por todos os enfermos deste mundo, por este mundo enfermo, pela humanidade enferma, pelos hospitais cheios de gente, apinhados de gente, pelos prontos socorros cheios de gente e sem assistência. Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, e estanca essa sangria de dor, de miséria, de injustiça, de podridão e corrupção. Deus Todo-Poderoso. Aleluia! E diante de uma situação caótica como nós vivemos, só segurando na mão de Deus. Desta vida quiserem se sufocar, segura na mão de Deus e vai. Os irmãos que têm seus dízimos e ofertas, por favor. Segura na mão de Deus. Dízimos e ofertas, por favor. Segura na mão de Deus, pois ela te sustentará.
segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. A última estrofe e o coro, só as irmãs. Espírito do Senhor Os irmãos orando, sempre te revestirá. os varões orando. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Lembrem-se dos nossos missionários na Turquia. Segura na mão de Deus e vai. Lembrem-se de Márcia e Ricardo na Turquia. Segura na mão de Deus. Lembrem-se dos nossos missionários na Turquia. Pois ela te Lembrem-se dos nossos missionários Márcia e Ricardo na Turquia. Não temas, segue adiante e não olhem para trás. Segura na mão de Deus e vai. Os homens agora cantando a última estrofe do coro e as irmãs orando. Do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Glória a Deus. Maravilha. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. A minha casa será chamada casa de oração. Estamos agarrados como Jacó no val de Jaboque nas vestes do Senhor. Nosso momento de culto e de adoração aqui é um momento de estar agarrado nas vestes do Senhor. Aleluia. Seguros na mão de Deus, não nos importamos se a figueira não floresça. Ainda que a figueira não floresça, nem haja
Deus, nós não nos importamos com lutas e provas, porque conhecemos um Deus que é fiel para nós. Ele nos valerá, Ele não nos deixará desamparados. Ele é fiel e sustentará a nossa fé e a nossa esperança até o fim. Tu és fiel, Senhor. Fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos dará. Tua rogaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas do céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos mares, todo o universo vem pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança, cada momento me guia, Senhor. Lindo por vir, ah, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Você pode louvar a Deus pela sua fidelidade. Tira o púlpito daqui. Vai só.
Tá bom, assim. Amém, irmãos? Graças a Deus, podemos sentar. Continuamos as nossas explorações no livro de Marcos. Nós vamos fazer, em tempo oportuno, uma recapitulação do que nós já estamos vendo em Marcos. Eu tinha feito uma proposta para os irmãos de nós olharmos para o livro de Marcos e vermos o livro de Marcos como quadros do livro de Marcos. Mas eu pensei melhor, eu acho que nós poderíamos falar de movimentos, né? Movimentos no livro de Marcos, os movimentos dentro do livro de Marcos. Então, o primeiro movimento, só gostaria de recapitular, se os irmãos puderem me ajudar. Eu não sei se é esse o termo usado, talvez eu esteja confundindo os termos. Mas naquelas sinfonias, naquelas músicas clássicas lá de Beethoven, quando tem aquelas partes, é movimento que fala? Movimento, né? Movimento. Então vamos pensar no livro de Marcos como uma sinfonia e vamos pensar em movimentos dentro do livro de Marcos. Então o primeiro movimento que nós aqui vimos no livro de Marcos foi o batismo de Jesus. E dentro do batismo de Jesus, uma palavra-chave que nós utilizamos para este movimento foi a humilhação. Jesus se humilhou. A atitude dele de ir até João Batista foi uma atitude de humilhar-se. E eu creio que este é o primeiro movimento do homem em direção a Deus. Não é? É um movimento de humilhação. Cristo é o caminho e nós andamos por ele. Nós trilhamos Cristo. Cristo é a vereda por onde nós trilhamos, por onde nós pisamos. O segundo movimento de Marcos que nós enfatizamos foi a tentação de Jesus. E na tentação de Jesus, nós trouxemos como palavra-chave a palavra identidade. Que Satanás tentou Jesus quanto à sua identidade. Se tu és, o mesmo o inimigo faz conosco. Será que você realmente é salvo? Será que Deus te ama? Se Deus te ama, por que está acontecendo isso com você? Então, a palavra-chave dentro do movimento tentação de Jesus é a identidade. Aí depois nós vimos o terceiro movimento. Hoje nós vamos entrar no quarto movimento. Depois nós vimos o terceiro movimento, que foi a chamada dos discípulos. E nós usamos como palavra-chave a preparação que Deus faz dos nossos corações, para que nós possamos entrar nas profundezas de Deus, experimentar as profundezas de Deus. O Espírito Santo nos levar a uma intimidade profunda com Deus. Eu vejo e percebo, e isto é algo que eu percebo desde a minha infância, desde meus primeiros passos como cristão, uma preocupação das pessoas com fatos, se o fato se deu mesmo assim, se foi dessa maneira, se foi nesse tempo, se foi nessa época, papapá.
eu não tenho essa preocupação quanto à Bíblia. Porque, irmãos, a Bíblia tem uma finalidade. E nós devemos nos importar com a finalidade. A finalidade da Bíblia é nos pôr em contato com Deus. É nos ajudar a ser íntimos de Deus. E quando olhamos a Bíblia, nós devemos ver na Bíblia aquilo que é prático para a minha vida cristã, para aquilo que vai me ajudar a conhecer mais de Deus e da intimidade de Deus. Então, neste terceiro movimento, que é Jesus chamando os discípulos, convocando os discípulos, nós vemos como que ele prepara os corações. É como se a nossa vida, o nosso coração, fosse também uma estrada. É interessante observar esse intercâmbio que Deus faz conosco. Muito interessante, não é? Porque ao mesmo tempo que Ele é o caminho, Ele faz de nós também o seu caminho. Presta atenção nisso. Olha a beleza que há em nós percebermos isto. Ele é o caminho. Eu ando e encontro Deus através dele. Mas ele também faz de mim o seu caminho. Onde coloca seus passos dentro do meu coração. Onde aplana as veredas da minha vida para andar dentro das minhas veredas. Então, o nosso contato com Deus e o nosso relacionamento com Deus é bastante interessante, porque é um relacionamento de compartilhamento, onde há trocas de experiências e de confissões. Ao mesmo tempo que eu faço confissões para Deus, Ele faz as suas confissões para mim. É um intercâmbio, é uma troca. Ao mesmo tempo que Ele é o caminho por onde eu vou trilhar, onde eu vou seguir, Ele entra dentro da minha vida e faz do meu coração uma vereda. Ele penetra pelos escaninhos da minha mente, pelas teias dos meus pensamentos. Ele caminha pela sinuosidade do meu ser e me ajuda a fazer descobertas. Então, quando há a chamada dos discípulos, nós trouxemos como tema a preparação do coração dos discípulos para que eles entrassem nas profundezas do coração de Deus. E ao mesmo tempo Deus entrasse nas profundezas do seu coração. É algo muito maravilhoso. Creio que isso é sensacional. É algo que, na prática, na teoria já é sensacional. Mas na prática, quando nós praticamos isso e vemos essa verdade, porque cristianismo é mais do que tudo vivência. As pessoas querem fazer do cristianismo teoria, mas o cristianismo é sobretudo vivência. É viver com Deus, é andar com Deus. Então, nesse terceiro movimento, Deus nos mostra como Ele prepara os nossos corações, como Ele trabalha conosco. Ele mostra para nós que a nossa decisão de seguir a Ele é algo que Ele já foi trabalhando há muito tempo. Quando nós chegamos e nos entregamos a Ele, já é resultado de um trabalho que Ele fez em nós, de uma preparação que Ele fez. E essa preparação, mesmo quando eu me encontro com Ele, continua. Porque continua o meu caminhar no caminho. E continua
o seu caminhar dentro de mim. Primeiro movimento, batismo de Jesus, palavra-chave, humilhação. Segundo movimento, tentação de Jesus, palavra-chave, identidade. Terceiro movimento, a chamada dos discípulos, palavra-chave, a preparação do coração, para que nós entremos em Deus pela porta e Deus entre em nós. Muito bem. Agora nós vamos para o quarto movimento. E esse quarto movimento é logo em seguida a chamada dos discípulos. Está no versículo 24 do primeiro capítulo de Marcos, quando Jesus entra em uma sinagoga em Cafarnaum. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção à pregação de hoje. Para essa parte prática e vivencial das nossas vidas, esta pregação é muito importante, este ensino da palavra. Capítulo 1 de Marcos. Capítulo 1 de Marcos, versículo 21. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isso? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Muito bem. Qual a palavra-chave desse quarto movimento? Autoridade. E aqui eu quero passar um ensino para os irmãos, porque nós poderíamos pegar esse texto e falar sobre expulsar demônios, e incentivar as pessoas a expulsar demônios. Eu poderia pegar, mas o cerne desse texto não é isso. O cerne desse texto é a autoridade de Jesus. Eu tenho lido sobre autoridade e pensado. Não fico muito satisfeito com o que eu leio sobre autoridade. Tenho lido até sobre pessoas que são bastante conhecedoras. Martin Lloyd-Jones fala sobre autoridade, um livro bem antigo, no começo do avivamento, Autoridade e Poder. Russell Shedd também, é inegável o seu valor, seu conhecimento, também escreve sobre autoridade. Mas eu quero apresentar para os irmãos um conceito de autoridade que procura se ajustar, que seja coerente ao ensino da palavra. Autoridade é como se fosse, é difícil você encontrar uma palavra sinônima que se adeque bem à autoridade. Autoridade é uma palavra ímpar. Você encontrar, não é qualquer palavra que você vai encontrar para casar bem com autoridade. Então nós precisamos de algumas palavras para poder dar uma noção do que seja autoridade.
Autoridade é domínio. É domínio. Autoridade é governo. Autoridade é reino. Nós queremos dar um exemplo de quando Deus coloca Adão no paraíso e diz para Adão: você vai ter domínio sobre a terra, sobre os peixes, sobre os animais. Você vai ter domínio. Então, esse domínio de Adão era dentro da esfera da terra. Ele não tinha domínio sobre nada que era celestial. Ele tinha o domínio sobre a terra. Esse domínio sobre a terra era a autoridade que ele tinha. Então, a autoridade, ela tem então como se fosse uma área onde se domina, onde se governa. E a área onde Adão governava era o jardim. Ele tinha autoridade sobre o jardim e autoridade sobre os animais. De certa forma, o homem tinha autoridade sobre tudo que é da terra. Vamos dar um exemplo. Ele não ficava enfermo porque ele tinha autoridade sobre a enfermidade e autoridade sobre as enfermidades dos animais. Ele tinha autoridade sobre a saúde das plantas, dos frutos. Ele tinha essa autoridade. Quando o diabo ataca Adão, ele ataca Adão por quê? Porque essa autoridade, num passado distante, pertencia a ele. E ele foi destronado desta autoridade. Por querer ter uma autoridade além da esfera do domínio que lhe foi conferido. Percebe? Não podemos precisar a área de autoridade de Lúcifer. Mas, se nós supormos que a área de autoridade de Lúcifer foi a terra, ele quis ir além da terra. Porei meu trono lá em cima, lá nas nuvens, lá onde está Deus. Uma loucura, uma insanidade. Então, o diabo tinha ciúmes do homem e não queria de forma alguma que o homem exercesse essa autoridade. Então Satanás vem e rouba essa autoridade do homem. Agora o homem não tem mais o domínio, ele é dominado. Agora ele não tem mais domínio sobre as forças da natureza, que ele iria ter. Ele não tem mais domínio sobre o vento, sobre a chuva, sobre o trovão. Não. Agora ele é dominado pelas circunstâncias. Ele vive ao sabor da natureza, das intempéries. E agora não tem domínio mais sobre os animais, porque os animais querem comê-lo, querem destruí-lo. Por quê? Perdeu o domínio. Perdeu a autoridade. Cristo vem para devolver ao homem o cetro da autoridade e do domínio. Ele vem para isso. Ele vem para restaurar a ordem que foi quebrada. Então, de certa forma, Cristo devolve para nós o cetro da autoridade. Nós vamos ver por que muitas vezes nós falhamos em exercer ou ter autoridade ou deixamos de ter autoridade. Porque se Adão perdeu a autoridade, o diabo roubou a autoridade dele, o diabo continua agindo e nos roubando a autoridade que Deus nos dá, através de Cristo. A sua obra de ladrão continua. O inimigo só vem para matar, roubar e destruir. Foi o que disse Jesus.
Mas antes de nós prosseguirmos nesse raciocínio sobre a autoridade do cristão, nós vamos voltar para o texto e analisar a autoridade de Cristo, para depois avançarmos no tema da autoridade aplicável a nós. Observem o seguinte, que os que ouviram Cristo ficaram maravilhados porque ele ensinava com autoridade. Eu vou dar um exemplo, por favor. O que eu vou falar aqui não é um louvor para mim, mas é uma ilustração. É para que os irmãos entendam. Eu posso pegar esse texto e falar sem autoridade sobre ele. Eu posso falar sobre esse texto para vocês sem nenhuma autoridade. E outro pode vir aqui e falar sobre esse texto sem nenhuma autoridade. Como eu disse no começo, suponhamos que alguém venha aqui e venha falar sobre esse texto e pegue como centro desse texto, que não é, a questão da expulsão dos demônios. E daqui já tire um tema, uma temática toda relacionada com demônios. E forme um sermão baseado nesse texto sobre demônios. Ele não está falando sobre autoridade, com autoridade. Ele não está falando com autoridade, porque ele não está falando do que o texto está dizendo, do que a palavra está dizendo. Ele não está vendo o texto segundo a ótica do Espírito Santo, da iluminação do Espírito sobre o texto. Ele está falando dele. É uma opinião pessoal dele. É sem autoridade. Os escribas olhavam para a palavra de Deus e não davam à palavra de Deus a aplicação correta. Porque se eu não extraio da palavra de Deus a aplicação correta para a minha vida, eu vou me perder, eu não vou me alimentar, eu não vou alimentar minha alma, meu espírito, meu coração, eu vou ficar vazio. Eu não vou me enriquecer. E aqui está a voz de Deus para aplicá-la ao meu coração e para me enriquecer. Então Jesus falava com autoridade e não como os escribas. O que os escribas faziam? E isso, pastor Davi, nós podemos cair nesse erro. O que os escribas faziam? Eu agora, como minha memória está falha, eu estou esquecido de como os judeus chamam as suas coletâneas de estudos sobre o Velho Testamento, baseadas na tradição. Então, os rabinos têm várias teorias e vários ensinos sobre o Velho Testamento. E tem rabino que é mais famoso, por exemplo, no caso de Paulo, o rabino mais famoso era Gamaliel. E ele disse, eu me sentei aos pés de Gamaliel, era o rabino mais famoso. Então, Gamaliel seguia uma linha de rabinos e formava seus próprios conceitos. Quando Jesus fala sobre o divórcio, eles levantam para Jesus duas teorias de dois rabinos diferentes, Hillel e Shammai. Dois rabinos diferentes. Então, conclusão, o que os escribas faziam? Eles falavam aquilo que os rabinos falavam. Eles eram apenas repetidores. Nós podemos acabar caindo num academicismo em que os pastores vão estudar a Bíblia, estudam de forma acadêmica, vai lá para os comentários, vai lá para um monte de recursos que outros já falaram,
Aí ele pega aquilo lá e traz para a igreja. Ou então vai para a internet e traz aquilo que está na internet e joga para a igreja. Mas ele não buscou o coração e a fonte do texto. Ele não buscou de forma submissa a orientação de Deus sobre aquilo. Então Jesus falava de uma forma que os escribas não falavam. Como nenhum rabino falou. E falava com propriedade, falava com autoridade, fazia a aplicação adequada do texto da Bíblia. Então eles falam, nunca ninguém falou desse jeito. Nenhum escriba falou assim, nenhum rabino falou assim. Nós nunca ouvimos falar da Bíblia como esse homem está falando. E isso impactou. Então, a autoridade de Jesus é que Jesus falava realmente pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não era mera decoração. Não era um falatório. Ele pregava conforme o poder de Deus. Outra coisa que dava autoridade. O ensino dele era coerente com o que... Vocês querem ver um ensino coerente, que é incoerente? Como que eu posso ensinar, formar um ensino da Bíblia, que Deus cura todo mundo? Eu estou dizendo uma mentira. Se Deus cura todo mundo, não vai ter nenhum enfermo dentro da igreja. Todos têm que ser curados. Como que eu posso estabelecer uma doutrina em que eu ache que Deus cura todo mundo? E é interessante que eu conheço pastores que têm essa doutrina. E acabaram tendo doenças familiares, filhos morrendo de doenças terríveis. E eu não sei como é que eles ficam continuando ensinando isso. Porque a Bíblia tem que ser coerente. A Bíblia tem que ser um ensino coerente com a realidade. O ensino da palavra não fantasia a realidade. Mas o ensino da palavra traz a realidade, ainda que ela seja dura, terrível, difícil para nós engolirmos. Mas é a realidade que a Bíblia apresenta. Um ensino real, verdadeiro. Não é mentiroso, não é falso. Então Jesus ensinava com coerência, com autoridade, algo que realmente os homens podiam aplicar na sua vida. Que os homens podiam levar para casa e dizer, se eu fizer de acordo com o que ele está falando, eu vou conhecer mais de Deus, eu vou experimentar mais do poder de Deus, eu vou ser agraciado por Deus. Então ele ensinava com autoridade. Quando ele expulsa os demônios, eles dizem o seguinte, nós nunca vimos uma pessoa fazer isso. Como que ele ordena, ele fala, manda para os demônios saírem e eles saem imediatamente. Bom, desse texto, nós podemos voltar agora para a questão da autoridade do cristão. Nós vimos a autoridade na questão de Cristo. Vamos para a autoridade do cristão. Vamos usar um exemplo bíblico de um homem que exerceu autoridade sobre a própria natureza. Elias. Tiago fala que Elias orou e o céu se fechou, não choveu. Depois Elias orou e o céu se abriu e choveu. Essa autoridade que o cristão tem é uma autoridade sobre o que envolve as regiões celestiais. Olha que a autoridade que Deus dá para o cristão é mais ampla do que aquela que ele deu para Adão. Preste atenção. Que a autoridade que Deus dá para o cristão é mais ampla do que a que ele deu para Adão.
Porque para Adão, Adão tinha uma autoridade só na esfera da terra. E nós aprendemos aqui, através da leitura que fizemos, de Efésios capítulo 1, versículo 3, que nós estamos nas regiões celestiais. A nossa situação é, nós estamos na terra, mas pertencemos às regiões celestiais. Nós somos homens das regiões celestiais. O cristão é homem das regiões celestiais. Então, este homem que tem uma identidade, movimento de número 2 desta sinfonia de Marcos, uma identidade. Este homem que tem uma identidade, quando ele é fiel a essa identidade, quando ele vive dentro dessa identidade de filho de Deus, de santo de Deus, e vive buscando viver de acordo com a sua identidade, que ele não é do mundo, ele é do céu, que ele não pertence a essa terra, ele é um estrangeiro, peregrino e forasteiro, que quando ele peca, ele não peca como um pecador, que o pecador peca, não está nem aí. Quando ele peca, ele se arrepende. Então, esse habitante celestial, esse homem celestial, que é o cristão, ele tem uma autoridade, é lógico que não tem a mesma autoridade de Deus, mas ele tem uma autoridade nas regiões celestes. Mesmo porque o diabo atua entre o céu e a terra, nos ares, querendo nos tirar da nossa região celeste e nos descer até o nível do chão. Então nós temos uma autoridade ali no nível da região celeste. E nós temos uma autoridade a nível da terra. Nós temos autoridade na terra. E nós temos autoridade sobre o inferno. Quando Cristo diz, e nós cantamos este hino, hoje nós vamos até um pouquinho mais tarde, quando Cristo diz, porque eu gosto do assunto e o assunto é instigante, né? Não sei se vocês gostam, mas o assunto é instigante, provocativo. Quando Cristo diz para os seus discípulos, todo o poder me foi dado no céu e na terra, portanto, ide. Essa palavra poder, não me importa como ela esteja nos originais. Mas o contexto histórico desta palavra e o contexto do momento que Cristo está vivendo ali com os discípulos é de autoridade, não é poder, é autoridade. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então ele quer dizer o seguinte, eu dou essa autoridade para vocês, vocês estão embaixo da minha autoridade, e vocês vão exercer essa autoridade. Por que a expressão ali é poder? Porque uma coisa é autoridade, você tem o domínio, você tem a esfera de governo, você tem a esfera de reinado, você reina com Cristo, nas regiões celestiais, na terra e sob o poder do inferno. Somos uma nação de reis e sacerdotes. É isso que a Bíblia diz. Agora, quando você, pelo poder do Espírito, direcionado por Deus, sob a autoridade de Deus, em situações específicas, você libera o poder que está em você, então você liberou o poder decorrente da sua autoridade. Você tem autoridade sobre os demônios, mas quando você diz para eles, sai em nome de Jesus, você está exercendo o poder decorrente da sua autoridade. No caso específico, é o poder. No caso de domínio, de amplitude, é autoridade. Você tem autoridade para exercer o poder, porque Deus te dá essa situação. Vamos supor, quem advoga, quem está aí nas lides jurídicas, o juiz tem autoridade. Mas quando ele pega a caneta e dá a sentença, é o poder.
O delegado tem autoridade. Mas quando ele pega o ladrão e põe na cadeia, é o poder, que é o exercício da autoridade. E qual o domínio do juiz? As leis, o domínio ali jurídico. Ele não tem a autoridade dele, não pode extrapolar aquilo. E qual a autoridade do cristão? É uma autoridade bastante ampla, porque envolve o nível celestial, envolve o nível terreno e envolve o nível do inferno. Mais para frente, nós vamos ver que essa autoridade se estende às enfermidades. Então, o cristão também tem autoridade sobre as enfermidades. Fica claro, então, que nós temos uma autoridade que é como a autoridade de Elias, é como a autoridade dos profetas, é como a autoridade dos apóstolos. Agora, por que eu não vejo essa autoridade em mim? Aí está a questão. E se você for analisar como Sansão perde a sua autoridade, se você for analisar como Davi perdeu sua autoridade, como o próprio Salomão perdeu a sua autoridade, se você for analisar como Adão perdeu a sua autoridade, como Caim perdeu a sua autoridade, você vai ver por que nós perdemos a nossa autoridade. A nossa autoridade está ligada à manutenção da nossa identidade. Vocês estão percebendo como a palavra é algo que é coerente, que não é uma coisa... quando você lê a palavra, parece que é uma coxa de retalho, né? Parece que é um acontecimento aqui que não estão interligados. Mas eles estão interligados. Não há autoridade sem humildade, sem humilhação. Batismo de Jesus, humilhação. Não há autoridade sem ser humilde. Sem buscar a humilhação, não existe autoridade. Isto, autoridade espiritual. Porque há uma diferença da autoridade espiritual e da autoridade humana. Não existe também autoridade sem a manutenção da identidade. Então, olha, movimento número 1, humilhação de Jesus, que vem trazer autoridade. Movimento número 2, a identidade de Jesus é atacada. Ele tem autoridade porque ele mantém a sua identidade. Filho de Deus, decorrente daquilo que ele é. E então a minha autoridade vem decorrente do que eu sou. Eu sou filho de Deus. Eu estou vivendo como filho de Deus. Eu penso como filho de Deus. Eu penso como cidadão celestial. Sou um homem mais da terra do que sou do céu. Então, a autoridade vem da identidade. E a autoridade vem do quê? De nós permitirmos que Deus prepare o nosso coração, pise no nosso coração, aplane o nosso coração para ele caminhar. Você já viu uma plana? Estou mexendo lá com umas madeirinhas lá. Não levo lá para você ver não, viu, Jorge? Senão vou ficar envergonhado de você ver meus trabalhos lá. Vou passar uma vergonha danada. Mas você sabe a plena, né, Jorge? O que a plena faz?
Hã? Corta, né? E se a madeira tem ondulações, a plana vai. Então, nós precisamos deixar Deus colocar a plana no nosso coração. Não é? A plana no nosso coração. E Ele aplana no nosso coração, não é para o nosso coração ficar aplanadinho, bonitinho. Ele vem e pisa dentro dos nossos corações, caminha dentro da nossa vida. Aquele que caminha, não é lindo isso? Aquele que habita no alto e sublime trono, aquele que tem a sua morada lá na luz inacessível, aquele que caminha entre as estrelas, aquele que um dia caminhou sobre o mar, também passeia dentro do meu coração, também caminha dentro de mim. Porque nós não podemos pensar, irmãos, olha como nós pensamos. Nós somos templo do Espírito, não é? Então parece até que nós somos, não tem aqueles santinhos que ficam dentro do invólucro assim, não tem? Não é? Dentro de uma coisinha de vidro, não tem? Então parece que o Espírito Santo, que o nosso coração é aquela coisinha de vidro e o Espírito Santo está ali. Parece que o nosso Deus está preso dentro do nosso coração. Não é? Mas Ele está se movimentando dentro do nosso coração. Diariamente Ele se movimenta dentro de nós, e isso é lindo, é espetacular. A minha autoridade vem de eu permitir que Ele aplane o meu caminho. Ele caminhe por dentro do meu coração. E ao mesmo tempo me leve a caminhar dentro do seu coração. É um intercâmbio. Existe um intercâmbio cultural, vamos supor, entre o Brasil e os Estados Unidos. Nós precisamos diferenciar para a gente poder saber bem claro, né? O Serginho está lá, o filho do Moraes. Você precisa chamar Moraes. Agora Serginho não combina para você. Moraes. Precisamos dar importância para o homem. Moraes. Dá moral. Dá moral para o Moraes. Moraes. Porque fica complicado, né? O Serginho está lá, o Serginho está aqui, então o Serginho está lá nos Estados Unidos e o Moraes está aqui. Então, ele foi para os Estados Unidos numa espécie de intercâmbio cultural. Ele é brasileiro, foi lá para os Estados Unidos no intercâmbio cultural. E tem pessoas dos Estados Unidos que vêm para o Brasil no intercâmbio cultural. O que acontece na esfera espiritual é isso, é esse intercâmbio. Meu coração mora em Deus, Deus mora no meu coração. Eu ando no caminho e o caminho anda dentro de mim. Se não houver esse intercâmbio, não há vivência espiritual. E não há autoridade. A verdade é que nós, como que tem uma palavra-chave quando eu não uso o meu potencial todo. Como é que é, Sandra? Me ajude. Quando eu não uso todo o meu potencial. Como é que chama, Davi? Tem uma palavra. Hã? Não. Tem uma palavra que eu não... Tem uma palavra bem apropriada. Quando eu não uso todo o meu potencial, eu tenho um potencial e eu não uso. Tem uma palavra-chave para isso. Então, como cristão, nós não utilizamos tudo aquilo que Deus nos deu. Vamos para Efésios? Bendito Deus e Pai que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Eu uso todas as bênçãos espirituais. Eu usufruo. Então, a autoridade é algo que o cristão do século XX precisa descobrir. Porque na medida que ele tem autoridade, ele tem o domínio sobre os poderes demoníacos.
E olha que não vai longe, nós precisamos ter poder sobre os demônios para expulsar os próprios demônios que nos rodeiam. Precisamos ter autoridade. E às vezes nós permitimos que eles nos fustiguem, né? Que eles nos menosprezem, nos derrotem, quando nos foi dada autoridade divina sobre eles. E nós vivemos num mundo cheio de enfermidades, onde nós precisamos ter e exercer a nossa autoridade, não para nós, não para a nossa saúde, nem para o nosso bem-estar. Porque quando eu penso no exercício da autoridade para o meu proveito próprio, eu já estou perdendo a autoridade. E é isso que muitas vezes os cristãos querem. Querem autoridade para a saúde do seu pai, da sua mãe, da sua avó, do seu tio, da sua tia. Quando nós temos que pensar até na saúde dos nossos inimigos. E na saúde dos nossos vizinhos, daqueles que estão distantes. Uma visão adequada do verdadeiro cristianismo, que é a nossa doação aos outros, onde nós visamos a bênção e a felicidade dos outros, e não a nossa própria bênção e a nossa própria felicidade. Estamos terminando. Então, meus irmãos, aprendemos, ou tentamos aprender, ou então trouxemos mais confusão para a cabeça dos irmãos e mais minhocas, sobre autoridade. Tenhamos em mente que esse texto da palavra de Deus, esse quarto movimento, traz para nós um ensino importante da autoridade. Pense que pela identidade que você tem, vede com grande amor nos tem concedido o Pai. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Se nós mantermos firme a nossa consciência, o primeiro passo é manter firme a nossa consciência do que somos. Somos filhos de Deus. Somos santos. Somos reis. Somos sacerdotes. Se nós mantemos isso. Agora, se nós também vivermos da forma adequada para a qual nós fomos chamados. Mas é triste, né? Nós vemos que nas próprias conversas nossas, nós não demonstramos a nossa filiação divina. Porque todo o nosso ideário, palavrório, conceitos, são todos comezinos. Só estão presos ao limite da terra e do mundo e da vulgaridade. Da vulgaridade. O ser do século XX, infelizmente, é um ser vulgar. Porque preso às trivialidades da terra, quando somos chamados para vivermos de uma forma adequada àquilo que somos. Temos que ter consciência do que somos para buscar viver o que somos. Filhos de Deus, santos de Deus. E quando nós vivermos da forma adequada que nós vamos descobrir que Deus nos deu autoridade. Nós vamos perceber essa autoridade. E que essa autoridade que Deus nos deu é uma autoridade que ela tem limites. Tem limites. Mas que nós poderíamos usar o termo para estender, para nós vermos a amplitude dessa autoridade, nós podemos dizer que essa autoridade é sem limites. Porque ela vai até a região dos
celestiais, no top das regiões celestiais, ali, na beira das regiões celestiais, ali, ao pé do trono onde o Senhor reina, e até os poderes do inferno, e no meio até o poder sobre o mundo. Temos que descobrir em nós, e aplicar, e vivenciar aquilo que somos. Mas não se esqueçam dos outros movimentos que estão aqui na palavra de Deus, e sigamos esta sinfonia, para que nós mesmos também sejamos uma sinfonia, uma melodia a ecoar pelo universo de Deus. Que Ele nos abençoe. Vamos louvar a Deus com o último hino. Vamos ficar em pé. Ao que está sentado no trono, glória. Vamos vibrar com esse hino, né, irmãos? Porque depois desse texto maravilhoso, só podemos fazer isto. Ao que está sentado no trono, glória. Ao Cordeiro que foi morto, glória. E ao Espírito Santo de Deus, glória, glória, glória. Glória, glória ao Altíssimo Deus. Vivemos de fé em fé, de glória em glória. Somos fortalecidos, rendendo glória. Somos transformados ao ver sua glória, glória, glória. Glória, glória ao Altíssimo Deus. A Cristo Jesus toda honra, poder e glória. Pois mesmo sendo Deus, se despiu da sua glória. Morreu lá na cruz, mas ressuscitou em glória, 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 glória ao Altíssimo Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Domínio e majestade, digno de receber toda a glória, 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 glória ao Altíssimo Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, digno de força, domínio e majestade, digno de receber toda a glória, 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 glória ao Altíssimo Deus.
pelos séculos dos séculos. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Senhor, Tu tens sido maravilhoso para conosco. Nada, Senhor, Tu deixastes de dar para nós, mas Tu nos destes tudo. Tua palavra diz: aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, com Ele também não nos dará todas as coisas? Senhor, o nosso tempo neste mundo é pouco para aprendermos tudo aquilo que Tua boa mão tem dado a nós. Dá-nos a graça de vivenciarmos as bênçãos que Tu tens derramado sobre nós. Dá-nos a graça de viver a Tua palavra, de viver a Tua vida. No nome de Cristo, amém. Estamos despedidos.